Boa noite, amados irmãos e amigos que nos acompanham aí pelo canal da Igreja em Campina Grande pelo YouTube. Estamos aqui hoje, 29 de setembro, nesta terça-feira, para trazer para vocês mais uma lição da nossa Escola do Evangelho, cuja base estamos usando o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. E hoje nós chegamos à nossa 20ª aula desse volume 2, tá? A 20ª lição. Já tivemos 3 lições sobre Deus. As primeiras 3 lições foi sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Tivemos 2 lições sobre a Palavra de Deus. Tivemos ainda 4 lições sobre o plano de Deus. Tivemos mais 4 lições sobre o processo da queda do homem. Tivemos ainda 4 lições sobre a salvação orgânica, mais 2 lições sobre a igreja, e vamos entrar a partir de hoje uma série de 3 lições sobre o viver cristão. Essa é a primeira dessa série, a 20ª do contexto geral, mas é a primeira da série O Viver Cristão, intitulado Práticas Individuais e Coletivas. Práticas individuais e coletivas é o tema dessa nossa lição dessa noite. Então, amado ouvinte que nos acompanha aí, amado internauta, amados irmãos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais e principalmente pelo canal do YouTube, é muito pertinente essa mensagem dessa noite. Eu costumo dizer o seguinte: em Deus não tem coincidências, não é? Deus, ele faz todas as coisas com seu arranjo soberano, e hoje vai falar muito sobre reuniões, sobre congregar-se, sobre estarmos reunidos, em um tempo em que nós não estamos podendo nos reunir presencialmente. Parece controverso, mas é a orientação de Deus para essa semana. E nós, como crentes, como aqueles que foram redimidos, que foram lavados pelo sangue de Jesus, não podemos, de forma alguma, ficar sem nos reunir. É claro que nesses tempos de pandemia, temos usado as redes sociais, temos usado os canais de mídia e de comunicação para levar o suprimento da palavra a todos vocês que nos assistem, a todos os irmãos da igreja e a todos aqueles que têm interesse de desfrutar da palavra de Deus. Mas nós não podemos ficar sem congregar. Portanto, já gostaria de avisar aqui para os irmãos que nos assistem que no dia 1º de novembro nós teremos as nossas reuniões presenciais de volta e, claro, com todo o protocolo sanitário, cumprindo todas as regras dos editais governamentais, dos editais do governo estadual, dos editais do governo municipal e de todas as regras sanitárias da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, de distanciamento social, público reduzido, sem aqueles que têm grupo de risco, e toda a higienização possível. Então, dia 1º de novembro próximo, nós iremos realizar a nossa primeira reunião presencial depois da pandemia, tá? E com base nesse tema, nós precisamos perceber que nós precisamos nos reunir. Nós não podemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. E o primeiro tópico dessa lição de hoje é as reuniões da igreja e a comunhão pessoal. Perceba, amados, que nós, como já falei, precisamos nos reunir, precisamos nos ajuntar. Nesse tempo que nós não estamos podendo nos reunir, temos feito de tudo para suprir os irmãos e para estar juntos. Temos usado as ferramentas, os aplicativos de conferência, de teleconferência, de reuniões, né, para vermos os irmãos, né, para podermos nos suprir mutuamente nas reuniões. Em todas as nossas reuniões nós temos usado,
mas também nós precisamos das reuniões presenciais, por isso nós vamos voltar. Mas o que tem isso a ver com essa lição? Essa lição mostra que a nossa alimentação espiritual tem esses dois aspectos. Por um lado, nós precisamos ser aqueles que têm uma busca individual, que têm uma comunhão individual e diária e pessoal com Deus, íntima com Deus. Por quê? Porque isso vai nos alimentar, e isso vai nos fortalecer como cristãos genuínos, como aqueles que se aproximam de Deus e como aqueles que esperam em Deus para sermos edificados. Mas, por outro lado, há uma necessidade de, como ovelhas, que fomos comparados como ovelhas pelo Senhor Jesus, então, como ovelhas, temos essa necessidade de nos reunir. Eu queria ler para vocês Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, tá? Que diz assim, ó: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então aqui mostra claramente que os cristãos da igreja primitiva, eles tinham uma prática de se reunir diariamente. Eles tinham uma prática de se juntar para louvar a Deus. Eles tinham uma prática de se juntar para cultuar a Deus, para ter comunhão uns com os outros e para suprir uns aos outros. Isso era a prática coletiva deles. Isso fazia com que eles tivessem alegria no seu viver e singeleza de coração. Então nós também, amados, hoje no Novo Testamento, mesmo estando no século 21, precisamos manter esse espírito de irmandade forte, nos visitando uns aos outros, suprindo uns aos outros, tendo comunhão na palavra de Deus uns aos outros. E isso vai fazer com que a nossa fé se fortaleça e assim nós possamos ser edificados. Nós não podemos desprezar a necessidade pessoal e diária que nós temos de ter comunhão com Deus, mas também necessitamos da comunhão com os irmãos para que juntos nós possamos, não é, nos alegrar e sermos simples e conseguirmos, não é, ser fortalecidos para edificar a igreja de Deus. Então, o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, são inúmeros os versículos, inúmeras as passagens. Eu vou só ler alguns, mas citar aqui para vocês, que o Senhor Jesus também, ele reunia pessoas ao seu redor para falar a palavra do Senhor, para falar o Evangelho, e assim edificar aqueles homens. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então aqui é o famoso sermão da montanha, é o famoso sermão das bem-aventuranças, mas eu quero chamar a atenção para que o detalhe de que o Senhor Jesus chamou ali os seus discípulos e quando eles estavam ali reunidos com ele, ele começou a ensinar, ou seja, a falar, a pregar o Evangelho, a falar do próprio Deus para dentro deles, para edificá-los. Então, as reuniões têm esse cunho, tá? Marcos agora, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Versículos 32 ao 34. Que fala assim, ó: então,
Marcos 6,32 diz assim: então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, quando Jesus via um grupo de pessoas, o desejo dele era reuni-los para falar da palavra de Deus. Hoje, no ministério do Novo Testamento, nesse ministério do Espírito que nós estamos vivendo, continuam os mesmos princípios. Agora, claro que não temos um Jesus presente fisicamente, mas temos um Jesus em espírito que pode ter prazer em nos reunir para falar sua palavra e assim nos edificar. As reuniões da igreja, elas servem para edificar a igreja. E essa edificação não depende exclusivamente de um único membro que possa falar, que possa ali transmitir seus conhecimentos e edificar a igreja. Não, a igreja precisa do funcionamento de todos os seus membros. A igreja precisa que haja uma edificação mútua, um compartilhar mútuo, uma expressão mútua de funcionamento para que haja edificação. A exemplo dos filhos de Israel no Antigo Testamento, quando eles iam a Jerusalém para adorar, cada um levava a sua porção. Então, tem um hino que nós cantamos que diz que Jerusalém é o lugar da festa, que é o testemunho da nossa unidade. Então diz assim, não poderemos comparecer de mãos vazias. Então, meus amados, o que nós queremos encorajar com essa lição é que a sua porção diária, a sua comunhão diária com o Senhor, que você tem, você possa trazer para as reuniões. Claro, por enquanto e até o mês de outubro, as reuniões no campo virtual, por meio dos aplicativos, mas a partir de novembro, traga as suas porções para nos reunir e para que com as suas porções todos nós sejamos edificados. Então, a reunião da igreja tem esse cunho. As práticas de reunir-se, não é? Aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós nos alimentamos na nossa comunhão diária, nós levamos para a reunião para suprir todos os santos. E aí, o livro de 1 Coríntios nos ensina que isso tem que ser feito para edificação. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Ó Senhor Jesus. O versículo que eu quero ler com vocês é o 26. 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fala assim, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e outro ainda interpretação. Seja tudo feito para a edificação. O que é que o apóstolo Paulo quis mostrar? Se você voltar um pouquinho na Bíblia, no capítulo 12, fala dos dons. Fala que o Senhor distribuiu dons e que todos nós temos dons no corpo de Cristo. Então, no capítulo 14, ele fala que esses dons são exercidos na igreja. E aqui ele diz claramente sobre a necessidade da reunião. Quando vos reunis, um traz, outro traz, outro traz. Então, um tem, outro tem, outro tem. Então, diz que esses dons que nós temos, que o Senhor nos deu, no capítulo 12, que fala dos dons, nós trazemos para a vida da igreja, nós trazemos para as reuniões da igreja, a fim de que tudo seja feito para edificação. Então, tudo que o Senhor nos dá, visa sermos edificados. Então, o uso desses dons precisa ser na reunião da igreja. E aí, por exemplo, se uma reunião é uma reunião
familiar, de grupo familiar, uma reunião de poucos membros, de 10, 12 pessoas, 15 pessoas no máximo. Nós não podemos ter irmãos que vão e saem, entram e saem apenas calados, eles têm que ter sua porção. Por outro lado, nós não podemos também ter aqueles irmãos que falam e não deixam nada para ninguém compartilhar, não deixa nenhum tempo. Então é um equilíbrio. Quando nos reunimos, um tem, outro tem, outro tem. Então as porções que nós temos recebido do Senhor, nós levamos para a reunião da igreja e assim nós compartilhamos mutuamente com os irmãos e todos nós crescemos juntos e todos nós somos edificados. Louvado seja o Senhor. Então nós não podemos, irmãos, nós não podemos entrar num extremo nem em outro, nem de falar demais, nem de se calar na reunião. Precisamos ter equilíbrio, mas o cerne dessa lição é que todos nós que temos recebido do Senhor os dons, precisamos levar para a igreja, precisamos levar para as reuniões da igreja. Para quê? Para que todos sejam edificados. E interessante que na lição traz, eu queria ler direto daqui para vocês, um trecho que diz assim, compartilhando sobre esse versículo 26 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele fala que nós temos, um tem, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina e tal. Então ele diz assim, ter é diferente de sentir. Ter indica que ao vir de casa para uma reunião, venho já com algo que ganhei na comunhão pessoal com Deus. Então, não é um sentimento assim empírico, não é um sentimento de tipo adivinhação. Eu vou aqui fechar meus olhos e vou ver o que é que Deus quer falar. Não. É aquilo que Deus tem lhe dado no dia a dia, na comunhão com Ele, no suprimento que você tem da palavra dEle, na oração que você faz a Ele, no livro que você leu, aquilo mesmo que você já tem, que você ganhou na sua comunhão pessoal e diária, você leva para a reunião para suprir os irmãos. Irmãos, isso é a prática das mais saudáveis que um cristão pode ter, é levar o seu prato. Interessante, eu falei há pouco sobre as ofertas lá de Levítico, lá do Antigo Testamento, que os homens iam oferecer a Deus. Alguns levavam uma grande novilha, outros levavam só uma ovelha, um pequeno cordeiro, até mesmo pombos, para oferecer a Deus. E tem alguns que levavam pelo menos uma flor de farinha, ali um bolo amassado com azeite. Então significa que tanto a novilha como a pequena flor de farinha eram experiências que eles tinham com Deus e que eles podiam oferecer a Deus. Da mesma forma hoje, não se sinta pequeno porque você tem uma pequena experiência com Deus. Não se sinta, Deus precisa da sua experiência para a edificação da igreja nas reuniões. Deus quer contar com o teu funcionamento. Você que está me assistindo e que se acha quase inútil, muitos irmãos, às vezes nessa minha longa caminhada eu vou conversar com irmãos e vejo eles dizendo, não, eu não tenho dom nenhum, eu não sirvo para nada. É engano de Satanás. Todos nós temos pelo menos um dom e todos nós somos úteis na edificação da casa de Deus. Então, a pequena experiência que você tenha, você deve, não é que você pode não, você deve levar para edificar os irmãos. Os irmãos estão precisando da experiência que você tem com Deus, mesmo que ela seja aos seus olhos tão pequena. Então todos nós podemos funcionar na casa de Deus para edificar mutuamente os irmãos e sermos edificados juntos. E aí o livro de Hebreus nos dá uma séria admoestação sobre esse assunto. Eu queria abrir com vocês aí, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25, enquanto eu tomo um pouco de água. Leiam aí junto comigo, Hebreus 10, versículo 25, que fala assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quero chamar a atenção para esse versículo 25, essa palavra dia se aproxima, é o D com letra maiúscula. O dia se referindo ao dia do Senhor, ao dia da volta do Senhor. Então, aqui, né, o escritor de Hebreus, que nós costumeiramente falamos que é o apóstolo Paulo, né, mas alguns estudiosos acham que não. Então, não tem a referência direta de que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, portanto, nós não ousamos aqui dizer que foi Paulo. Mas o escritor de Hebreus, não é, ele faz aqui uma admoestação para que nós não deixemos de congregarmos. Eu queria aqui abrir um parêntese para falar um pouco, como nós estamos aqui numa aula da Escola do Evangelho, para falar um pouco, né, do que eu considero, essa é minha consideração pessoal, sobre essa questão do escritor do livro de Hebreus. Eu sempre considero assim, meus amados, se não tem o nome de Paulo, é porque o Espírito não o instruiu para colocar, se foi ele. Se não foi ele, ou se foi ele, não é esse o interesse de Deus com essa carta, de descobrir ou de revelar o escritor. Então, basta para nós sabermos que existe a carta aos Hebreus, que divinamente instruído pelo Espírito Santo, né, o homem que escreveu Hebreus, o escritor de Hebreus, falou, e nós devemos, né, aqui cumprir aquilo que ele falou. E aí, nesse texto de Hebreus 10, 25, nós precisamos, né, entender todo o contexto do livro de Hebreus. Nesse texto diz que nós não podemos deixar de congregar. Principalmente temos que encorajar. Essa palavra de admoestar aqui pode ser traduzida como advertir ou encorajar, motivar, né? Não deixar que os irmãos parem de reunir. Se tem alguém que nós estamos sentindo que está um pouco frio, que está um pouco afastado das reuniões, precisamos admoestá-lo, porque o dia se aproxima. O Senhor está muito próximo de voltar e Ele quer nos encontrar, né, presentes na reunião. Eu quero só fazer uma referência aqui, lendo diretamente do livro também, essa questão do dia. Esse dia, com D maiúsculo, é o dia da volta do Senhor Jesus, e indica que o congregar-se, reunir-se, pode ser crucial para que sejamos aprovados por Ele em seu retorno, embora evidentemente não seja um único requisito para que isso ocorra. Ou seja, congregar é um requisito essencial, embora não seja o único, mas é um requisito essencial para nós nos tornarmos vencedores. E aí, o que é que esse texto ele vem depois, né, de um texto aqui que o escritor de Hebreus falou que nós tínhamos intrepidez. Eu queria ler agora com vocês, Hebreus 10, 19, que diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Esse contexto aqui do livro de Hebreus mostra o seguinte: os hebreus eram alguém acostumado com a velha aliança, acostumados com a lei de Moisés, com os mandamentos e ordenanças que havia no Antigo Testamento. Então, eles sabiam que o sacerdote, ele servia a Deus no santo lugar, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia entrar no santo dos santos. Só explicando aqui um pouco do tabernáculo, desculpe, só explicando um pouco do tabernáculo, o átrio exterior, a parte externa do tabernáculo, era onde os sacerdotes da tribo de Levi recebia todas as ofertas dos filhos de Israel para oferecer a Deus. E aí vinha aquela fila de ofertas e eles pegavam aqueles animais e esfolavam o animal, lavavam as partes dos animais, né, lavavam o sangue e tal, separavam o sangue para entrar com o sangue
não é? E no santo lugar, e aí eles entravam com aquele sangue das ofertas para o santo lugar e entregavam os da casa de Arão, que serviam ali na segunda parte do tabernáculo, que era o santo lugar, onde tinha ali pães, onde tinha ali o candelabro, onde tinha também um altar de incenso. E aí o sumo sacerdote, né, Arão, e depois da sua casa, sempre uma vez era escolhido um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele podia, com sangue que vinha do átrio exterior e com mais incenso que ele pegava ali no altar de incenso no santo lugar, ele podia levantar o véu, jogar o incenso, quando a fumaça cobria, ele ia lá com o sangue vindo lá do átrio exterior e jogava no propiciatório, e aí os querubins que guardavam o propiciatório não fulminavam o sumo sacerdote, porque ele entrava ali com sangue, e aí ele podia se avistar com Deus, se avistar com a glória de Deus. Então, nós sabemos que tem um episódio que 2 filhos de Arão, não permitidos por Deus que entrassem naquele momento, tentaram entrar ali com fogo estranho, com incenso estranho, e aí os querubins fulminaram e eles morreram dentro do Santo dos Santos. Mas o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. Então, nesse contexto aqui, os hebreus entendiam que só podia entrar no Santo dos Santos se houvesse agora um derramamento de sangue e também o incenso para que os querubins não fulminassem. Mas aqui o escritor de Hebreus deixa bem claro que no Novo Testamento, por causa do derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, por causa do cumprimento das exigências de Deus feitas por Cristo, agora todo homem que crê pode entrar nesse Santo dos Santos espiritual, que é o nosso espírito, com intrepidez. Aqui ele fala, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aí o versículo 20 do mesmo capítulo 10 diz assim, ó, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, quando Cristo foi crucificado, né, o véu do Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo, né, o seu desprendimento da sua carne, a sua entrega completa para redenção, fez com que o véu fosse rasgado e agora nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Então, meus amados, todos vocês, eu e vocês, temos intrepidez hoje de entrar no Santo dos Santos. Por que que o autor de Hebreus estava falando sobre esse texto aqui, justamente depois desse texto, quando chega no versículo 25, que eu já li, ele falou de congregar-se. É porque eu e você deve ir à presença de Deus, deve ir no Santo dos Santos diariamente, não só uma vez por ano, como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, mas diariamente, irmos ao Santo dos Santos para recebermos a porção de Deus, o suprimento da presença de Deus, o encorajamento da parte de Deus, e aí, consequentemente, para onde vamos levar? Para as reuniões da igreja. Por isso que ele fala que nós não devemos deixar de congregar, principalmente quanto mais o dia se aproxima. Então, nesse contexto que o autor de Hebreus falou aqui para os hebreus, isso faz com que todos nós, hoje, possamos entrar no Santo dos Santos e receber suprimento de Deus diariamente e também levar para as reuniões da igreja. Então, esse vivo caminho, esse novo e vivo caminho que nós vimos aqui no versículo 20 de Hebreus 10, fala que nós agora temos acesso ao próprio Deus. Aí, continuando o contexto, no versículo 21, não é? De Hebreus 10, o escritor aqui fala, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, versículo 22, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele aqui está falando justamente da presença de Deus. Quando eu oro ao Senhor, quando eu me volto ao Senhor,
e eu me volto para o Espírito, o que acontece? Eu sou lavado com o sangue, lavado minha consciência, lavado todo o meu ser, e a palavra de Deus pode também purificar, como água pura, todo o meu ser. Então esse é o ambiente correto. Entrar no Santo dos Santos, receber a infusão de vida, receber o suprimento da parte de Deus, e aí nós podemos ir para as reuniões da igreja cheios de suprimento, para suprir os irmãos, mas principalmente para sermos edificados juntos. Então, se nós somos aqueles que vão ao Senhor, tem toda a consciência lavada, tem todo o perdão dos pecados e tem purificado todo o nosso ser, nós podemos receber o suprimento de Deus para entrar na sua glória. Nós precisamos ter acesso a essa glória. Todo esse tabernáculo, não é, que o homem servia a Deus ali, e tinha todo esse processo que eu já falei, para entrar, esse tabernáculo hoje é o próprio Cristo, né? João capítulo 1 fala, rapidinho aqui para vocês, para contextualizar, João capítulo 1 versículo 14, João 1,14 diz, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não é? Os irmãos já exploraram esse assunto amplamente, né? O Senhor já se fez homem, o Senhor já se fez carne, e agora Ele se tornou esse tabernáculo para entrarmos nele. Né? Também tem aquela passagem de Mateus 17, não é? Que na transfiguração do monte, o Senhor Jesus, né, deixou-se transparecer ali toda a glória do Pai para aqueles que estavam com ele naquele monte, né? Pedro, Tiago e João, tá? Pedro, Tiago e João estavam ali naquele monte com o Senhor e puderam ver, esses três personagens puderam ver a glória de Deus nesse tabernáculo que era o Senhor Jesus, que agora Ele deseja que nós entremos nele. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós podemos entrar no Senhor, nós temos intrepidez para entrar por esse novo e vivo caminho, não apenas para uma questão de contemplar, também para contemplar, mas principalmente para nós recebermos o infundir da vida de Deus e assim podermos levar para os nossos irmãos, não é, nas reuniões da igreja, suprimento para os irmãos na reunião da igreja. Porque, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, acontece duas coisas: somos lavados, somos purificados, mas também nós somos santificados, ou seja, como o Senhor Jesus em João 17 orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então esse infundir da vida de Deus por meio da palavra vai nos tornando mais santos, né? E isso vai fazendo com que, ao compartilhar com os irmãos, ao levar nossa porção para os irmãos, eles também terem acesso a essa palavra e ser edificados junto conosco. Então, essa lição de hoje, não é, que nós já estamos chegando ao fim, ela tem essa mútua comunhão, essa dupla função nossa. Primeiro, da nossa ida ao Senhor, não é, nossa comunhão íntima com o Senhor e diária, e que isso sirva para nos encher, para poder levar também essas porções para cada um dos irmãos que se reúnem conosco, tá bom? Louvado seja o Senhor. Quero agora, antes de fazer a oração final para concluir essa lição, vermos as perguntas que o livro traz para nós sobre essa lição. A primeira delas está aqui na tela, tá? Mas eu vou ler para você e diz assim, ó: explique com suas palavras por que o viver coletivo depende da busca individual e vice-versa, tá? Essa primeira pergunta aqui é bem pessoal. Explique com suas palavras por que o viver coletivo
depende da busca individual e vice-versa, ou seja, e o viver individual também depende da busca coletiva, das reuniões da igreja, tá? Eu vou só ler aqui, tá, o que eu coloquei. Preciso me encher do Senhor individualmente e compartilhar com outros as porções. Por outro lado, receber dos irmãos as porções deles, para também me encher do Senhor e ser edificado. Então foi essa a minha resposta, tá? Pergunta número 2, diz assim, ó, relembre passagens que confirmam que o Senhor Jesus e os discípulos valorizavam as reuniões. Eu citei aqui algumas, você pode citar outras, a Bíblia está recheada de passagens que os discípulos e que Jesus e que os apóstolos e que no decorrer da vida cristã, da vida da igreja na Bíblia, eles valorizavam as reuniões. Eu coloquei aqui Marcos 5:1, que eu citei nessa lição, coloquei também Marcos 6, mas tem várias em Marcos, tem várias nos Evangelhos, tem várias passagens em Atos, tá? E vocês podem buscar na Bíblia essas experiências que mostram que o Senhor Jesus e os discípulos valorizavam as reuniões. Pergunta número 3, tá? Pulei rápido demais aqui. Pergunta de número 3 diz assim, ó. 1 Coríntios 14, 26, enfatiza o verbo ter. Ter. Explique os motivos. Eu coloquei assim a minha resposta. Nas reuniões, nós não vamos nós vamos porque temos, ou seja, cultivamos em casa e temos algo para apresentar nas reuniões. Então, nós vamos à reunião motivado pelo nosso suprimento. Nós temos e aí nós vamos para compartilhar com os irmãos. Claro que existem situações que você naquele dia ou naquela semana não desfrutou de nada, chegou de mãos vazias na reunião e aí com o suprimento dos irmãos você foi suprido e Deus lhe encheu. Mas a partir do momento que Deus lhe encheu, Ele deseja que você também compartilhe com outros, tá? É sempre uma rodovia de mão dupla, tá? Louvado seja o Senhor. Pergunta número 4. Fale um pouco do contexto do livro de Hebreus. Também é muito individual essa pergunta, mas eu coloquei assim, que os hebreus estavam sendo perseguidos e o autor do livro escreveu para encorajá-los, para motivá-los, para levar a visão de que eles eram importantes para Deus. Pergunta número 5. Relate se você tem praticado o novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou. Eu coloquei aqui minha resposta, que é a minha experiência individual de contactar a Deus, tem me feito uma pessoa alegre. Então, quanto mais eu contato Deus, mais eu me encho de paz, de amor, de alegria e de todos os atributos de Deus, tá? Então, se você tem praticado esse novo e vivo caminho, ou seja, você tem ido à presença do Senhor, então fica aí a sua resposta individual. Última pergunta, número 6. Como você tem evitado que seu corpo fique poluído, especialmente seus olhos? Eu coloquei aqui, me lavando por meio da palavra, Hebreus 10, 22, e também mantendo um viver de oração. Então, se nós somos aqueles que se alimentam da palavra e que oram, evitamos de nos poluir com a contaminação do mundo, seja ela visual, sonora ou de qualquer outro meio que contate o nosso ser. Nós precisamos nos voltar para a presença do Senhor. Louvado seja o Senhor por mais uma lição. Eu vou concluir essa lição orando por nós, orando por cada um de vocês. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor,
porque o Senhor é aquele que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ir à Tua presença. Um dia o Senhor abriu esse novo e vivo caminho, o Senhor nos consagrou pela Sua carne, o Senhor abriu esse véu e agora nos deu intrepidez de entrar na Sua presença, no Santo dos Santos. Queremos, Senhor, cada dia ter mais a experiência de ter um viver individual, de busca ao Senhor, de estarmos na Sua presença para nos encher de Ti por meio da Tua palavra, por meio da oração, Senhor, e por meio do nosso contato contigo. Senhor, mas também queremos que o Senhor nos guarde para que possamos levar nossas porções nas reuniões da igreja. Senhor, supre a Tua casa, supre a igreja, supre todos os Teus filhos. Senhor, continua guardando. Senhor, em meio a essa pandemia, Senhor, que as reuniões por enquanto continuam sendo, Senhor, virtuais. Queremos que o Senhor guarde cada irmão, guarde cada um dos que estão aqui nos assistindo nessa noite. Supre, Senhor, saúde para eles e também dá a presença deles nas suas casas. Oramos ainda, Senhor, pelo nosso retorno no dia 1º de novembro, que o Senhor possa guardar a igreja em Campina Grande e guardar todas as igrejas nessa terra. Possamos ter uma volta segura, possamos estar desfrutando da presença uns dos outros, mas principalmente que a Tua palavra possa nos suprir e nos edificar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.